Então, se você tem conflitos, se você tem empecilhos, se você tem impasses com alguma pessoa, enfim, com o que for, né? E a gente sabe que é conhecido também que muitas das vezes a gente sofre coisas no passado que a gente não perdoa, né? E a gente deixa pra lá, mas no coração mesmo a gente não perdoou. Um dos maiores medos do ser humano é não conseguir honrar, né, com as nossas responsabilidades. Mas para que isso ocorra, a gente precisa ter um grande caráter, né? Com as nossas responsabilidades, que eu digo, é interpessoal. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de relacionamentos, tá bom? Então, um homem que é grande o suficiente para perdoar é sempre maior do que o perdoado. É superior, portanto, infinitamente maior do que o seu adversário. Toda vida que você consegue perdoar aquele ou aquela que te ofendeu, que te magoou, que te agrediu, você alça um degrau muito maior do que essa pessoa que está na escala evolutiva no lençol freático, digamos assim, porque está muito, muito ínfimo. O perdão já vem sendo usado há séculos, né? Nós sabemos que Jesus foi o precursor do perdão, e hoje a gente vê essa estratégia praticamente sendo utilizada por muitos profissionais. Eu sou uma das que usam muito isso para trabalhar a questão de trauma na obesidade. Toda maldade e bondade são originárias da nossa mente. Mesmo antes de ser cometida, isso tudo já está aqui na nossa mente. Para evitar que a maldade ela se instale e se expanda, a gente tem que cultivar bons pensamentos. Todos os cientistas hoje que trabalham com neurociência afirmam que o nosso corpo é movido por pensamentos. Portanto, tudo o que acontece com você foi originário, causado por algum pensamento, seja ele objetivo ou subjetivo. Que são pensamentos objetivos? São aqueles pensamentos que a gente tem conscientemente, entendeu? E os subjetivos são aqueles que são postos na nossa mente implicitamente. Às vezes é uma música que você escuta da Marília Mendonça, que é só de sofrimento. Às vezes é um livro que você leu, que é um romance onde só tem dor, entendeu? Às vezes é um vídeo que você viu, uma matéria que você viu na TV, uma foto que você viu no Instagram. Isso é subjetivo. Você passou por ali, mas você não deu a devida atenção. Quando você dá atenção, é objetivo. Tipo, quando você escuta uma música e fica remoendo aquilo ali. E solta, e chora, e bebe, e liga pro eles, e manda ele se lascar. E é uma briga, é uma confusão. Enfim, tudo isso é objetivo, porque você está consciente, mesmo que você esteja ou não etilizado. A mágoa e a raiva e a angústia causam uma grande quantidade de doenças, né? Dentre elas, a gente sabe que o câncer e a depressão estão no pico. Por quê? Porque você fica com aquele sentimento preso, aquilo ali vai somatizar. Somatizou, o que é a somatização? É o acúmulo de muitas substâncias químicas nocivas ao corpo da gente, provocado por estímulos neuropsicológicos, pensamento, né? Geramos uma forte concentração de energia para esse tipo de pensamento, né? Então, quando você gera tudo isso, você sai do fluxo natural do universo, a sua vida começa a desandar. Tem coisa que acontece com a gente que a gente não sabe por que é. Mas é porque a gente já tem uma mágoa tão grande de uma determinada atitude, que essa atitude ela se repete, mas não causada pela mesma pessoa, por outra pessoa. Um exemplo, a agressão física. Hoje, a gente vê uma quantidade enorme de mulheres denunciando as agressões. E vai lá no passado delas, elas já vieram de outros relacionamentos agressivos. Por quê? Primeiro, o padrão comportamental dela, implícito na mente dela, no pensamento dela, no subconsciente dela, já diz que ela, o próximo, vai bater nela. Segundo, o cara bate nela. Terceiro, ela não perdoa.
Quando você não quebra essa corrente, você sai do fluxo universal. Aliás, você sai da fluidez e fica presa. Então, o seu próximo relacionamento, ou seja o que for, pode ser trabalho, vai acontecer a mesma coisa se você não mudar essa mentalidade. Vocês estão me compreendendo? Então, você tem que perdoar. E quando o culpado do Paranauê sou eu, que eu gero remorso e não consigo me perdoar, como é que eu faço? Né? Porque a gente também sabe que não tem santo aqui, né? Ninguém passa nessa vida sem ter magoado alguém, sem ter constrangido alguém, sem ter agredido alguém, nem que seja no colégio, brincadeiras. Enfim, a gente sabe que somos passivos de erros. Quando o negócio é muito forte, quando é uma parada, por exemplo, traição, agressão, às vezes você causa um acidente de trânsito sem querer, às vezes você bêbado ou bêbada fez alguma coisa também, às vezes consciente ou inconsciente, mas você ficou sabendo e você não se perdoou por isso. A culpa e o remorso são dois dos mais destrutivos pensamentos. Segundo os pesquisadores de Harvard, preste atenção, é Harvard, não sou eu que estou dizendo. De todas as emoções, a culpa e o remorso são as que mais maltratam. Isso ocorre devido ao fato delas gerarem uma reação altamente ácida no corpo. Elas modificam o nosso pH sanguíneo, a imunidade cai, ela mexe no nosso sistema neurológico, ela mexe no nosso sistema imune. O que acontece? A ocitocina, que é o hormônio do amor, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, do prazer, da plenitude, da alegria, do Paranauê todo, junto com a dopamina, elas são reduzidas. Por quê? Porque eu estou produzindo muita acidez, o meu pH vai desestabilizar. Toda vida que eu desestabilizo o pH sanguíneo, eu vou desestabilizar esses hormônios. E aí é uma reação química que ocorre na depressão e você fica triste. As suas células de defesa não atuam e você atrai doenças. Quais delas? Virose, gripe, câncer, entendeu? Algumas pessoas, devido a estar a um grau tão forte, começam a ter esquecimentos, que são as chamadas demência, né? E depois evolui para um Alzheimer, às vezes o Parkinson. Então, tudo isso, a depressão também causa. E aí você corre para a obesidade, que você vai descontar o Paranauê todinho na comida, que é o que lhe dá prazer imediato, sem ser o medicamento. Isso quando você já não está entupida de medicamento. Então, a melhor coisa que você deve fazer, minha princesa, meu princeso, é se livrar da culpa desse remorso. Perdoe-se. O que passou, passou. Para superar os seus erros, não lute contra você. Corrija o ato que for possível ser corrigido. Se tiver um que você pode corrigir, corrija. Esquece. Já passou. Perdoe a ideia do que gerou toda essa culpa. Tem coisa que aconteceu, sei lá, você brigou com seu pai, com a sua mãe, você falou umas palavras muito pesadas. A palavra que sai da boca, ela não pode voltar. Infelizmente. Tá lá na Bíblia. Então, a lapada que você deu, psicológica e emocionalmente nessa pessoa, você não pode engolir de novo, não dá pra voltar no tempo, mas dá pra você contornar, né? Você tem que se perdoar. Se você puder, peça perdão. Às vezes a pessoa tá muito longe, manda uma mensagem, manda um texto, liga. Se a pessoa já tiver morrido, ora, pede perdão, não tem problema nenhum. Eles vão estar ouvindo aqui, não tem problema. O que importa é a sua boa vontade de se curar, né? Desse mal que você fez, né? Ideias negativas devem ser dissolvidas e apagadas para, no lugar delas, surgirem as boas ideias, os bons pensamentos. Quando alguém nos magoa com ofensas ou agressões, sejam elas quais forem, pode ser verbal ou física, a gente se sente injustiçado. Várias e várias vezes eu me senti injustiçada com várias e várias pessoas que me magoaram até hoje. E eu sempre procuro perdoar, eu sempre procuro ser uma pessoa ética e delicada. Não importa se a pessoa foi grosseira, não importa. Você nunca pode revidar o mal com o mal. Sempre revide o mal com o bem. Toda vida que você faz uma troca, dá um tempo para que a ideia esfrie e tudo se resolva, você vai colher bons frutos. Então, quando acontece um negócio desse,
A maioria das pessoas, elas cultivam, elas ficam vivendo aquilo ali. Ficam remoendo. Ah, o fulano fez isso. Eu já fui isso. Há um tempo atrás, há 4 anos atrás eu era assim. Ah, o fulano fez isso. Fulano. E você passa um tempão da sua vida magoada com a pessoa, ou até mesmo com você mesma, sendo que você tem o dom e a chave e a resposta para dissolver isso aí. Simples assim. Você tem que entrar de novo no movimento fluido do universo. Porque quando você faz, quando você sente, quando você passa, quer dizer, por uma circunstância dessa, e não tenta botar o seu equilíbrio de novo e seguir a sua vida com alegria, com felicidade, como estava antes, você sai do fluxo, você fica petrificado, né? Aposto que alguns fatos já aconteceram há bastante tempo, que você nem lembra, mas que te perseguem, consciente ou inconscientemente. Do nada bate aquela bad vibe, aquela depressão, aquela tristeza, aquela angústia que nem é na TPM. Sabe o que é isso? É o seu subconsciente avisando: fulana, perdoa, fulano, perdoa. Acorda. Isso não é para estar dentro de você. Quando a gente faz essa reflexão, a gente consegue extrair o que fez isso. Alguns dos traumas que são causados devido à falta de perdão são inconscientes. Às vezes você sofreu um trauma na infância e não lembra, mas tem umas que são conscientes. A maioria é consciente. Então você tem que fazer uma limpeza mental. Como é que você vai fazer isso? Muito simples. Medita. A meditação mudou a minha vida. A meditação transformou a minha vida. Se ela transformou a minha vida, que sou uma pessoa comum como vocês, imagine a de vocês. A meditação, ela tem comprovação científica que é eficaz na infinidade de doenças psicológicas. E essa opressão e essa falta de perdão, que às vezes você não sabe de onde vem, você pode descobrir durante o período de meditação. Ao passo que você consegue acalmar a sua mente, ela vai te mostrando de onde vem e como você deve agir. E aí você tem que entender que o seu eu interno, ele vai te guiar para você quebrar essa resistência à vaidade. Quando você descobrir a real causa, o próximo passo vai ser o quê? Eu aceito o que aconteceu. Não adianta voltar no tempo. Depois que você aceitou, engula seu ego, porque o próximo passo é perdoar. Depois da batalha que foi travada, você e o seu ego, porque a gente sabe que muitas das vezes as coisas não fluem, porque o nosso ego fica dizendo: menino, tu vai fazer isso? Tu é doido? Tu é muito melhor do que isso aqui. O quê? Tu tá se prestando um papel desse ridículo, não sei o que, não sei o que. Fica lá. Só que é pra tua melhoria, é pra você evoluir como ser humano também. Então não deixe que o seu ego seja o responsável pela sua decadência. Engula o ego, passe por cima e escute o seu eu interior. Depois que você travar essa batalha, falar que perdoa, relevar todo o sofrimento que já foi sentido várias e várias vezes, é uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque você ainda está implícito nos pensamentos tóxicos de raiva, de mágoa, de rancor, de culpa. Tem gente que adora viver dessa forma, mas isso também é superado, né? As pessoas que vivem assim são pessoas que reclamam demais, que nada tá bom, a vida delas não andam. Vocês devem conhecer pessoas assim, eu conheço várias pessoas assim. E outra, eu ofereço auxílio. Eu disse, cara, menina, faz isso que melhora. E as pessoas se recusam. Por quê? Porque elas estão tão envoltas naquele sentimento tóxico que elas se recusam a sair. Por quê? Porque para elas entrarem naquela adaptação, doeu. E para sair vai doer também. Então elas não querem o quê? Sentir a dor. A dor emocional, que é a dor que mais maltrata a gente, né? Então, com o auxílio da meditação, você vai evoluindo. À medida que você medita e entende que isso não te pertence, você vai conseguindo quebrar as barreiras que te atrapalham. Quando você libera perdão, a sensação que você tem é fluidez. Tô liberta, tô livre, adeus. Você tira um peso das costas que é imensurável. Não tem como mensurar mesmo, porque é muito, muito satisfatório. E tudo que está pesado em você vai ser aliviado.
Perdoar é o verbo que você deve viver a partir de agora. Não importa quem seja e o que fizeram contra você. Perdoe, perdoe, perdoe. Perdoe quantas vezes? 70 vezes 7, no mínimo, para cada pessoa, para cada ato falho. Se a pessoa furou com você, perdoe 70 vezes 7 cada vez que ela furar. Se a mesma pessoa falou uma coisa que você não gostou, mais 70 vezes 7 cada vez que ela falar o que você não gosta.